paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra hoje, 4 de março de 2024, meu Deus, nós estamos no terceiro mês do ano, olha, muito rápido, Deus é bom, Deus é fiel, mais um dia na presença do Senhor, seja grato, adore a Deus com a sua vida, com as suas ações, porque Deus é bom, amém? E Ele está próximo de levar a igreja a qualquer momento, não vai demorar, esses sinais que nós estamos vendo, essas coisas que estão acontecendo, não é para escandalizar, não é para se assustar, mas é para adorar a Deus com mais intensidade e verdade nas nossas vidas, amém? Então vamos lá, capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, louvado seja Deus, e nesse capítulo 15, até o verso 9, Paulo vai estar trazendo uma prova sobre a ressurreição de Cristo, porque como eu falei com vocês, a igreja de Corinto estava tendo tantas adversões, tantas brigas, tantas coisas que estavam acontecendo, que eles estavam duvidando até da ressurreição de Jesus, já estavam ao ponto da incredulidade, já não estavam mais acreditando na ressurreição. Por quê? Porque era uma igreja mística, era uma igreja que tinha muitas pessoas, tinha gregos, romanos, gentios, judeus, então cada um vieram de muitos deuses pagãos, de umas práticas religiosas, havia muitos fariseus, havia muitas pessoas ali introduzidas ali dentro da igreja, e muitas dessas pessoas não foram convertidas, foram só convencidas, mas não foram convertidas. Então não havia uma transformação na mente, uma transformação no coração, porque aceitar a Cristo é o primeiro passo que a gente dá. Aceitar a Cristo é o primeiro passo. Mas uma vida de comunhão nos faz ter a direção e ser direcionados pelo Espírito Santo. É por isso que em Romanos capítulo 8, verso 14 diz que todo aquele que crê em Deus, ele é direcionado pelo Espírito de Deus. Todo aquele que se torna filho de Deus é direcionado pelo Espírito Santo. Então tem comunhão com o Pai. Então as pessoas aqui não haviam tido essa comunhão, não haviam deixado o Espírito Santo direcionar. É a mesma coisa de eu sentar aqui, falar de Jesus, falar, né, nesses vídeos e não crer, não ser direcionada pelo Espírito, não ter sensibilidade, não deixar Deus trabalhar na minha vida. Essa noite Deus me corrigiu, Deus exigiu algo de mim e me corrigiu numa área. Eu acordei glorificando a Deus, porque Deus me repreendeu, me chamou a atenção numa área da minha vida. Ontem, quando eu fui no culto pregar, o irmão deu uma palavra tão poderosa, sabe? Deus falou muito comigo naquela palavra, e Deus acabou concluindo mais ainda à noite com um sonho, numa revelação de um sonho, e o Senhor exigindo, cobrando de mim. Então, irmãos, isso é pra gente glorificar. Quando Deus exorta e corrige, é porque Ele ama, é porque eu estou agradando a Deus. Se eu estou tendo correção, é porque Deus me ama. É uma mãe, quando ama um filho, ela corrige o filho. Eu sou chata, meus filhos, eu tenho certeza que eles acham que eu sou chata, porque eu corrijo, eu falo para eles o caminho que eles estão indo. Meus filhos, infelizmente, por enquanto, mas vão voltar tão afastados de Jesus, mas vai voltar em nome de Jesus. E eu sou mais chata ainda, então a minha chatez triplicou, porque eu tô sempre corrigindo, tô sempre falando para eles, tá errado, tá fazendo errado, não é por esse caminho, porque eu amo, não quero ver o mal, não quero ver o pior. Então quando a gente ama, a gente corrige, Deus nos ama, é por isso que Ele corrige a gente. Então a gente louva a Deus por isso. E Paulo começa o verso primeiro falando: irmãos, lembra-vos do evangelho que vos transmiti, que vos preguei, que vos ensinei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Porque quando você recebe a fé em Cristo Jesus, você permanece uma vida em firmeza em Cristo, em firmeza na fé. Você precisa continuar cultivando essa semente do evangelho na sua vida e acreditando naquilo que foi transformado. Então Paulo está dizendo: o evangelho que eu vos preguei, a palavra que eu vos ensinei, vocês estão firmes. Quem são essas pessoas que Paulo está dizendo que está firme? Os crentes que não tinham se contaminado dentro de Corinto. A igreja de Corinto estava corrompida, mas não era todos que estavam corrompidos. Tinha os fiéis ali. Os fiéis é tanto que eles levou a situação da igreja para Paulo. Então Paulo está dizendo: no evangelho que vocês estão firmes, receber, permaneça. Tava luta, tava prova, mas Paulo está dizendo: vocês estão firmes. Então ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. É real. A ressurreição de Cristo é real. Se você ler Tessalonicenses, capítulo 4, vai falar sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, né? O verso 13 em diante diz assim, ó: não sejais, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes. Eu dei um ensino nessa carta aqui, nós chegamos nesse capítulo 4, nós falamos sobre essa ressurreição aqui. Aí Paulo vai falar que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Há pessoas que pegam esse texto bíblico e falam: então vai ter uma nova oportunidade, vai ressuscitar de novo. Então não. Aqui Paulo está dizendo para os que estão mortos em Cristo. Essa ressurreição é que vem em seguida o arrebatamento dos vivos.
né? Então Paulo está dizendo isso aqui, né? Não sejais ignorantes. Por quê? Porque o povo estava desesperado. Meu Deus, estava morrendo muitos irmãos, estava sendo assassinado muito povo de Deus ali, pela perseguição que estava o evangelho. Então quem estava perdendo seus entes queridos não sabia mais o que fazer, porque eles achavam que as pessoas só teriam oportunidade no arrebatamento. Aí Paulo vai esclarecer para os irmãos que estavam na igreja de Tessalônica, tendo essa dificuldade de entender a respeito do arrebatamento, a respeito da ressurreição, a respeito daqueles que já morreram em Cristo. Então Paulo escreve essa carta de 1 Tessalonicenses, explicando para os irmãos do verso 13 até o verso 18. E ele termina no verso 18 dizendo: consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. E ele vai falar: aqueles que morreram em Cristo, ressuscitação primeiro, em seguida nós que estamos vivos, serão arrebatados, levados aos ares. E aí Paulo vai explicar para aqueles irmãos. E já aqui na carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve esse tratado teológico, que aqui é um tratado teológico poderoso. Capítulo 15, ele tem que ser com muita... A gente tem que estudar ele com muita minuciosidade, que entrar bastante no que está sendo escrito aqui. É tanto que eu vou gravar mais de um vídeo, eu vou deixar logo claro. Não vai ser só um vídeo, não tem como explicar esse capítulo 15 somente em um vídeo. Então nós vamos gravar mais para a glória do nome do Senhor. Então aceitar a Cristo é o primeiro passo. É o primeiro passo. Aceitou a Cristo, deu o primeiro passo. Agora manter a comunhão, né? Aceitou, agora se mantém em comunhão, orando, jejuando, buscando em Deus, lendo a palavra, se alimentando, ouvindo o que é bom, falando o que é bom. Nós estamos ficando fracos na fé, porque muitos de nós, irmãos, estamos deixando de congregar, estamos deixando de ler a palavra, estamos deixando de jejuar, nós estamos deixando a carne nos vencer. Estamos deixando a carne nos vencer. Os desejos carnais. O tempo que nós ficamos... Eu gosto de assistir jornal e gosto de ver filme, né? Filmes, claro, construtivos. Aí o Senhor requereu de mim. Então o que eu fiz? Falei, entre o jornal, parei de ver os vídeos. Não vejo mais filme. Cortei os vídeos. Não é que eu deixei de tirar o lazer da minha vida. Entenda, não é isso. É porque tudo aquilo que for roubar o seu tempo com Deus, você tem que renunciar. Tem que renunciar. Então eu vou renunciar a coisas que às vezes eu gosto de fazer, mas eu vou ter que renunciar, porque eu quero Cristo na minha vida. Eu quero estar com a presença dele em mim. Eu quero estar junto com o Senhor. Então eu prefiro renunciar a qualquer coisa que me impeça de ter a presença de Deus na minha vida. Entende? Então isso não significa que eu vou perder o lazer. Claro que não. Isso significa que eu estou priorizando o que tem que ser prioridade. Amém? Então meu tempo é precioso e eu não posso perder ele em qualquer coisa, em qualquer esquina, deixar o tempo que eu tenho para com o Senhor. E olha que o tempo é curto. Nós vemos que acordamos de manhã, já está dando a noite para dormir. Eu acordei de manhã cedo, comecei a ajeitar as coisas que em casa estava precisando de uma limpezinha. E tô limpa daqui, quando penso que não, já deu hora de gravar o vídeo. Tanto que esse vídeo eu vou postar um pouquinho atrasado, porque eu me perdi aqui no tempo. Então, porque eu não tô tendo tempo para perder, irmãos. Então nós precisamos focar naquilo que Deus nos chamou. Amém? Então não perca tempo. Fique naquilo que o Senhor te ensinou. Fique naquilo que o Senhor te deu. Amém? Então Paulo aqui nesse capítulo 15, ele vai provar que a ressurreição de Cristo é real. Aí o verso 1 ele fala que é para continuar firme no evangelho que aprendeu. Aí aqui o verso 2 ele diz: por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tem descrito em vão. Então vamos lá. Um crente que vai à igreja, vai nos cultos, né, tá lá, mas é um crente que não lê Bíblia, é um crente que não evangeliza, é um crente que não ora, é um crente que não jejua, é um crente que não tem comunhão com a igreja, é um crente que não ora, não tem relacionamento com Deus. Ele tá com a fé em vão, ele tá com a fé morta. Ele tá com a fé morta, ele tá aí na igreja por enquanto. Quantas pessoas estão com a fé morta atualmente, irmãos? Quantas pessoas estão na igreja só por estar? Tá na igreja porque canta, tá na igreja porque prega, tá na igreja. Porque o fato de ser usado significa que tá sendo aprovado. Tem pessoas pregando um Jesus que eles não conhecem. Tem pessoas falando de Jesus, um Jesus que eles não conhecem. Cantando um Jesus que eles não conhecem. Tem pessoas liderando uma igreja falando de Jesus que não conheceu ainda. Você tá entendendo? Porque nós vemos esse tempo que nós estamos vendo um tempo onde as pessoas querem o estrelato. Eles vão para a igreja atrás do estrelato. Eles vão para a igreja achando que vai receber aquilo que eles queriam no mundo. Então Paulo está dizendo, se não tem convicção que a palavra que vos anunciei é verdadeira, se não tem convicção que a palavra que prega, a palavra que ouve é verdade, está em vão a sua fé. Então precisa ter esse testemunho fiel, porque Jesus ele é fiel. Se não crê, irmãos, está em vão a fé. Você precisa sentar e analisar. Será que eu creio de verdade? Comece a colocar a sua fé na mesa e comece a olhar para ver se você é verdadeiramente... Porque não tem como eu dizer que eu creio em Jesus, continuar fofoqueira, contendeira, caluniadora, invejosa. Não tem como eu crer em Jesus e não ter fé num Deus que eu sirvo. Não tem como eu crer em Jesus e não acreditar. Olha só, a gente estamos no nosso congresso, começa agora quinta-feira no nosso ministério. E eu que fui responsável para pedir os vestidos para o trabalho. Aí eu orei ao Senhor, pedindo a direção. Deus mostrou a cor. Deus mostrou o dia do congresso, a gente vestido naquela cor. Que é a cor goiaba, né? O salmão, como muitos conhecem. Então,
aquela cor Deus mostrou. Eu passei para minha liderança, falei que Deus tinha mostrado assim, então vamos pedir essa cor. Quando eu fiz o pedido dos vestidos, a moça falou que tinha. Quando eu fui fechar os pedidos, ela falou que não tinha mais a cor. Olha, minha irmã, não tem mais a cor, não tô achando em lugar nenhum aqui no estado e tal. E eu falei, aí eu deixei ela falar e falei, não, mas tem que ser essa cor, eu não posso mudar a cor. Aí cheguei a mandar até mensagem para liderança que eu vou fazer, não tinha nenhuma cor próxima. Depois eu caí em mim assim, falei, não, peraí. O Deus que eu sirvo não é Deus de confusão. Se foi Deus que revelou a cor pra mim, eu tenho convicção que foi, não vai mudar a cor coisa nenhuma. Dobrei o joelho e falei, Deus, tu não és Deus de confusão, não é Deus de envergonhar os teus servos. Se o Senhor quer esta cor para este congresso, e se foi o Senhor que me mostrou, em nome de Jesus, ó Pai, o teu filho amado, aquele que na cruz deu a vida por mim, pecadora, falha, que o Senhor faça assim, essa malha aparecer, porque vai ser ela e eu não mudo a cor, não muda a cor. Falei com o Senhor em oração. Irmãos, quando eu levantei do joelho, coisa de 10 minutos, a moça mandou mensagem e falou, achamos a cor. Achamos a cor. E eu mandei pra ela, eu falei, olha minha irmã, essa cor foi revelada por Deus, não foi por homem. E o Deus que eu sirvo é um Deus de confirmação, é um Deus de testificação. E o Senhor não ia deixar o servo envergonhado. Se essa cor, essa é a cor. Pois veio a cor, louvado seja Deus, da forma que Deus mostrou. Então a gente precisa ter convicção de quem Deus falou. Na hora assim veio na minha mente, meu Deus, eu vou ter que mudar a cor. E na mesma hora que eu fiquei pensando nisso, cheguei até a mandar, eu falei, não, peraí, o Deus que falou na minha boca é um Deus que tem uma palavra de confirmação, de verdade. Peraí, não. O Senhor não vai deixar eu passar por mentirosa e muito menos por uma pessoa que não ouve a voz de Deus. Então eu vi a confirmação de Deus. Pra você pode ser algo pequeno, mas pra mim foi algo grande. Por quê? Porque eu creio no que Deus fala. Eu creio. Se Deus falar que essa garrafa é rosa, pode vir outro dizer, não, não é rosa não, é preto, é preto, é preto. Não é rosa, porque meu Deus falou que é. Acabou. A última palavra vem do Senhor, então fica com aquilo que o Senhor colocou em teu coração. Se você não tem convicção do Deus que você serve, não tem convicção da ressurreição, não tem convicção que nós seremos arrebatados, vai dar ao céu, tua fé está precisando de que você vá para o joelho buscar em Deus a confirmação. Então vamos lá. Verso 3. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele está dizendo, o que eu escrevi, o que eu ensinei, o que eu transmiti, eu recebi, não foi do homem. Eu não recebi do homem, eu recebi do próprio Cristo, do próprio Deus. Capítulo 11 da primeira carta dos Coríntios que a gente leu, Paulo fala, aquilo que recebi do Senhor eu vos transmiti, que foi assim, na noite que foi traído, né, tomou o cálice, partiu o pão, e ele vai falar, eu recebi de quem? Do Senhor, de Deus. Ele recebeu do próprio Jesus Cristo, do Messias prometido. Ele está falando, o que eu transmiti para vocês, não foi o que eu achei, não é achismo de homem, não foi o que homens falam, foi o que o Senhor, o próprio Deus transmitiu para mim. Então quem crê, irmãos, fala. Quem crê, quem tem convicção da sua fé, vai falar de Jesus, não vai ficar negando, não vai ser negligente, vai falar da ressurreição, vai falar da oportunidade de salvação, é em vida. É em vida. Há pessoas que se enganam atualmente e gostam de viver no engano. Claro que tem pessoas que querem viver no engano, que não querem ouvir a voz de Deus porque não tem coragem de renunciar a si próprio. Tem pessoas que não querem renunciar a si próprio, preferem ficar vivendo no mundo, se enganando, dizendo que é crente. Mas tem aqueles que precisam somente de abrir a mente, de alguém chega e fale a verdade, independente. Amém? Então que nós cremos e falamos de Jesus Cristo porque Ele é fiel. Ele ressuscitou dentre os mortos por nós. Amém? Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, verso 4, conforme as Escrituras. Verso 5, apareceu a Pedro, depois aos 12, os apóstolos, testemunhas verídicas vivas, né? Ele está dizendo. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, alguns já tenham dormido e adormecido, que no caso, né, já tinham dormido no Senhor, alguns irmãos já tinham morrido no meio da perseguição, mas havia testemunha verídica viva. Então Paulo está dizendo, o que eu falo tem prova viva. Oh meu Deus, coisa linda! O que eu falo tem prova viva, o que eu estou falando não é balela, o que eu estou falando tem provas e testemunhos de quem também viu o Senhor, como ele também viu. Então ele vai falar, primeiro ele apareceu aos 12, os apóstolos, entendeu? E depois ele apareceu a mais de 500. Aonde houve isso? Aonde aconteceu isso, missionário? Na Galileia. Na Galileia, mais de 500 irmãos viu Jesus ressurreto, né? É tanto que os discípulos ali de Emaú estavam indo, Jesus aparece para eles. E mais, muitas testemunhas oculares, testemunhas verídicas e vivas viu Jesus. A palavra de Deus é viva, irmãos. Aqui tinha se passado 20 anos só da ressurreição de Jesus. Tinha se passado 20 anos da ressurreição de Jesus. Nós estamos há mais de 2000 anos da ressurreição de Jesus. Se há 20 anos que aqui a igreja de Corinto já estava querendo duvidar que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos depois de 3 dias, né? Se assunto ao Pai, o Espírito Santo descido. Imagine hoje, se a incredulidade não está maior ainda depois de 2000 anos. Se 20 anos depois o povo estava querendo duvidar.
da veracidade da ressurreição de Jesus, da veracidade da ressurreição do nosso Todo-Poderoso. Imagine hoje. Então, irmãos, guarda a tua fé em Cristo. Pede a Deus para que ele aumente a tua fé. Lucas 18, verso 8. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É um tempo de incredulidade, é um tempo de esfriamento. Nós precisamos aquecer o nosso coração nas verdades bíblicas, aquecer o nosso coração na palavra de Deus, porque senão as lutas do dia a dia, as dificuldades dentro do lar, as dificuldades no meio da família, as lutas familiares fazem a gente esfriar na fé, as batalhas espirituais que nós travamos, as lutas com pessoas que estão na igreja, opositores da obra de Deus, que está no meio, parece que é, mas não é, pode fazer muitos de nós parar se a gente não estiver em Cristo. Nós precisamos estar agarrados no nosso Senhor Jesus, amém? Apareceu a Pedro aos 12, depois apareceu a mais de 500 testemunhas, né? E ele vai falar, muitos já dormiram, mas muitos estão vivos, procura. Então, 1 João capítulo 1, versículo 1, eu vou ler aqui, olha como que João escreve a sua epístola, para a gente entender que é a firmeza da palavra de Deus, ó. O que era, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que viu os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos, apalparam a respeito da palavra viva. Ele está dizendo, ó, nossos olhos viu, nossos ouvidos viu e nossas mãos apalparam, pegou. Tomé tocou nas chagas, nas feridas, no lugar onde a espada atravessou Jesus. Tomé tocou nas mãos, os discípulos tocaram. É isso que João escreveu dizendo, os nossos olhos vivos, nós apalpamos, nós tocamos, nós vimos o Filho do Homem, vivo, ressurreto, oh glória. Isso é convicção, irmãos. E ele escreve aqui a sua convicção, falando da ressurreição de Cristo, falando que Jesus vivo. Então, a carta aos Hebreus, né? A gente estudamos a carta aos Hebreus, terminamos ela, acho que antes de a gente estudar Romanos, nós estudamos ela. Isso aí, antes de estudar Romanos, nós estudamos aos Hebreus. Uma carta intrigante, poderosa, né? Muito viva na fé. O capítulo 6, o versículo 1 diz, ó, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade sem lançar novamente ao fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Nós não podemos ficar duvidando da nossa fé para não morrer em Cristo, para não esquecer a verdade. Para que a nossa fé não morra, nós precisamos se firmar nessa verdade, se firmar em Cristo. E continuar fiel à palavra poderosa do Senhor. É isso que nós precisamos ouvir, irmão. Precisamos ouvir palavra viva, palavra que traz esperança. Não ficar ouvindo pessoas incrédulas, que estão na casa do Senhor, mas não têm convicção da fé, não acredita. Lucas capítulo 1, versículo do 1 até o 4. Lucas escreve, o médico Lucas, né? Ele escreve ao Teófilo, falando e confirmando, trazendo assuntos que ele vai estudar minuciosamente para provar mais ainda a ressurreição de Jesus, a vida, né? E a morte de Cristo. O livro de Lucas é muito lindo, é um livro que vai narrar a história da vida de Jesus. É o único livro que fala sobre a parte que fala da infância de Jesus, que fala aos 12 anos, Jesus ali no templo, vai falar, não vai narrar a infância, tá? Mas vai falar uma parte de Jesus ali, que é quando ele no templo, a Maria perde ele, né? E vai procurar ele, e acha ele no templo ali. Então nós sabemos que a palavra de Deus é inerrante, irmãos, é inerrante. Não tenha dúvida da veracidade da Bíblia, não tenha dúvida da palavra, não tenha. Os irmãos de Corinto deixou o adversário colocar dúvida. O diabo trabalha com dúvida. A primeira coisa que ele fez com Eva lá no jardim foi botar dúvida na mente de Eva. Será que Deus disse isso mesmo? Ele colocou a dúvida. Quando a dúvida entra, meu irmão, é um perigo. Quando a dúvida entra na mente do cristão, é um perigo. Então não tenha dúvida, tenha convicção. Tenha convicção da sua fé, tenha convicção de quem te chamou, tenha convicção do Deus que você serve. A dúvida é um perigo na vida do crente. Quantos crentes incrédulos na igreja, mas tem dúvida? Uma pessoa já chegou para mim e falou que não acreditava no inferno. Outra pessoa chegou para mim e falou que tinha meia dúvida do céu. Então nós vivemos esse tempo de pessoas que não dizem professar uma fé, mas não crê totalmente. Nós precisamos ter a convicção. Paulo fala aqui no verso 2, tenha convicção. A palavra que vos anunciei. Tenha convicção da palavra que eu preguei, da palavra que eu anunciei. Tenha convicção que Cristo é o Filho de Deus. Que salvação só através dele, só através da graça, só através de Jesus, não tem outro caminho, irmãos. Então ele vai falar dessas testemunhas vivas, testemunhas oculares, testemunhas que já tinham dormido no Senhor. Mas Paulo está dizendo, o que eu ensino é verdade, né? Ele está dando prova, ele está dando base. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Lucas escreve novamente ao Teófilo, confirmando, né? Falando que novamente ele estava escrevendo para confirmar, né, as ações, a ressurreição, os feitos de Jesus Cristo. Ali ele está escrevendo agora para narrar
vai narrar o nascimento da igreja, a coisa mais linda. A palavra de Deus é muito forte. Leia o livro de Atos dos Apóstolos também. A gente vamos chegar lá, nós vamos estudar ele também, em nome de Jesus. Nós vamos aprender muito para a glória de Deus, através desse livro. Mais para frente, mas nós vamos, depois da primeira epístola de Coríntios, nós vamos para a segunda epístola, tá bom? Para não bagunçar, aí depois a gente vai para Atos dos Apóstolos, vai ficar mais fácil para a gente entender. Na realidade, eu teria que ter começado em Atos dos Apóstolos, para ficar mais fácil da gente entender todas as epístolas que a gente leu aqui. Amém? Mas aí a gente estuda o Atos dos Apóstolos, depois você vai lá e volta a ver os vídeos lá que a gente já estudamos. Mais tarde apareceu Tiago e a todos os apóstolos, ele está falando. Daqui ele está narrando como foi a ressurreição de Cristo. E todos, e depois de todos apareceu igualmente a mim. Ele, depois que apareceu para todo mundo, apareceu para mim. Como um que nasceu fora do tempo. Ele está dizendo, como um que nasceu fora do tempo. Um apóstolo fora do tempo. Algumas pessoas usam também esse versículo para dizer que Paulo está dizendo que vai ser depois que Jesus voltar para buscar, né, aqueles que ficaram. Quem ficou? Não é a segunda oportunidade não, tá? Não, deixa eu consertar minha fala aqui pra você não pensar, vou ficar vivendo aqui do jeito que eu quero, depois Jesus vai voltar para pegar não. Ele está falando dos judeus, quando o Senhor se revelar aos judeus, que não acreditou nele, tá? Não acreditou, mas não queira ficar na grande tribulação aqui não, achando que vai ter essa segunda oportunidade. Aí, cuidado, meu irmão. Para com esse negócio. Tem a segunda oportunidade, mas cuidado. Cuidado. Queira subir na primeira. Queira subir na primeira. Não fica esse negócio de ir na segunda, não. Vamos lá. Aí ele tá falando, depois apareceu pra mim um gerado fora do tempo. Que eu acredito mais que ele tá dizendo. Um chamado fora do tempo, gerado fora do tempo. Um apóstolo dos gentios. Que ele foi chamado, convocado para ser apóstolo. Que Paulo foi a escolha de Deus. Não foi a escolha dos apóstolos que bateu ali cara e coroa para escolher quem seria que ia ocupar o lugar de Judas, né? Que foi o irmão lá que agora eu esqueci o nome. Que ficou no lugar. Somente naquele momento você vê citar o nome. Depois você não vai ver mais feitos desse homem, nada. Agora você vê o nome de Paulo aí sendo falado. Depois de Jesus Cristo, um dos maiores apóstolos que teve foi Paulo. É tanto que aqui no verso 9 ele vai falar, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja, reconhecendo a sua humildade, reconhecendo os seus erros. Aí no verso 10 ele fala, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele não tá dizendo, pela graça de Deus eu sou o que sou. Não, ele tirou o eu e botou sou o que sou, porque é graça. É favor imerecido, não é por mim. Eu não sou quem eu sou hoje porque eu sou boa, eu sou porque a graça de Deus me alcançou, o Senhor me escolheu, me separou para esta obra. Assim como Deus, você também é a escolha de Deus através da graça de Jesus Cristo. Aí ele fala, e pela sua graça para comigo, então no verso 10, não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, isso que pregamos, e nisso é isso que pregamos, e é nisso que cremos, e ponto final. E ponto final. É isso que pregamos, é isso que cremos, nós vamos mudar o posicionamento. Ele está dizendo, olha a humildade desse homem para reconhecer, eu fui um perseguidor da igreja, eu matei crente, eu prendi crente, eu buscava cartas para prender os crentes, eu rodei, eu ia para Galiléia, eu ia para Damasco, onde tinha um crente eu ia atrás, eu persegui a igreja, mas Jesus, encontrei com ele na estrada de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, tive um encontro com Jesus, saiu a cegueira espiritual de mim, reconheci o Senhor como o Senhor Salvador da minha vida, fui batizado e para a glória de Deus sou um dos apóstolos, nascido fora de tempo, mas um apóstolo que Deus escolheu, aprendi diretamente com Cristo. Passei 3 anos também, o mesmo tempo que os apóstolos passou, sendo ensinado e preparado pelo próprio Deus. Tá, glória. Convicção de quem é, minha irmã. Convicção de quem chamou. O problema é que a gente não estamos convictos muitas vezes de quem nós somos. Aí qualquer fofoquinha desanima. Qualquer palavrinha desanima. Meu irmão, pode falar de mim quem quiser, mas pode perder seu tempo metendo a língua em mim que eu não tô nem aí. Você tá servindo simplesmente de um professor para me ensinar a não ser como a pessoa. É isso que você tem que ter convicção. Se tudo te parar, se qualquer carinha feia te parar, você não vai conseguir cumprir o propósito. Então você precisa dessa convicção, dessa certeza de quem você é. Se você tem convicção e você tem certeza de quem você é, permaneça e continue. Agora, se você ainda está em dúvida, vai pro joelho, pede ajuda. Tem liderança? Pede ajuda à sua liderança. Vai, Senhor, me ajuda. Meu pastor está tendo dúvida com a minha fé. Eu não sei se eu sou crente mesmo de verdade. Eu preciso mudar. Vai pedir ajuda, irmãos. Não fica calado, não. Pede ajuda, pede socorro do céu. Porque nós temos que falar como Paulo falou no verso 11 aqui, ó. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, isso que pregamos e é nisso que cremos, e ponto final. Creio na palavra, creio na ressurreição de Jesus Cristo, creio no arrebatamento da igreja, creio em tudo que a palavra de Deus me ensina. É isso que Paulo está falando, acabou. Não tem esse negócio de ficar cocheando em 2 pensamentos, não. Eu creio em Jesus Cristo, na tua palavra e ponto. Reconheço que eu sou pequeno, reconheço que eu sou pó e tenho a humildade de reconhecer quem eu era. E hoje sou, pela graça de Deus, quem eu sou. Ó, que coisa linda. Eu era uma cachaceira, irmão. Ninguém dava nada por mim. Uma fumante, uma mulher doida, louca. Jesus olhou e falou, eu quero essa.
E confundiu a meio mundo de religioso que está aí dentro da igreja, que se acha a quarta trindade, que acha que a sua carteirinha de muito tempo de igreja vai ocupar o lugar no céu. Vai não. Jesus pega esses mesmo que o mundo olha e diz que não quer, então invista em alguém. Invista nessa pessoa que está do seu lado aí, que parece que nunca vai ter mudança. Invista nesse que, quanto mais eu vejo meus filhos sair daqui do foco, da direção daquilo que Deus falou, mais eu creio que vai ser um testemunho tremendo que esses meninos vão contar na presença do Senhor. Vai contar, porque eu creio que Deus é fiel. Amém? Deus te abençoe. Aqui nós encerramos esse vídeo. Amanhã voltamos em nome de Jesus. Dia 5, porque sexta-feira, dia 1º, eu falei dia 29, perdão. Dia 5 nós vamos voltar de novo amanhã para a glória de Deus. Falando aqui, nós também ressuscitaremos. Falando sobre ressurreição. Então eu creio que o Senhor é fiel. Amém? Não entrei muito ali na 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque nós vamos entrar mais amanhã. Esse capítulo é poderoso. Amém? Deus te abençoe, que a paz eterna te alcance. Obrigado pela companhia. Seja bem-vindo, vocês têm se inscrito no canal. Sou grata a Deus pela sua vida. E nós estamos juntos para a glória de Deus. Tenha convicção da sua fé. Não deixa ninguém mudar os ensinamentos da palavra. Olha aqui, manual pro crente é a palavra de Deus, a palavra viva, viu? Não é a palavra que está sendo alterada, não. Porque tem alguns aí alterando a palavra de Deus, tentando tirar versículos, encaixar versículos. Não, vai pela palavra verdadeira que liberta, que cura, que transforma, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero louvar o teu nome neste momento. Muito obrigado por essa oportunidade de aprender e ensinar, de aprender, ó Pai, a ter mais certeza da minha fé. Muito obrigado por essa convicção de quem eu sou, por essa convicção da pessoa que estou me tornando na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Eu não mereço, Jesus, mas a tua graça alcançou a nós. Por isso, a minha irmã que está aqui me acompanhando, o meu irmão, abençoa eles, continua dando convicção da vida deles com o Senhor, continua os fortalecendo, os enriquecendo com graça, com misericórdia, entrando com providência na área que eles precisam. Nos ajuda, ó Pai, a ter convicção e a permanecer na fé. No nome de Jesus, eu me coloco nas tuas mãos, eu te peço. Nos ajuda, nos dê uma estrutura espiritual, nos fortaleça na tua presença, não nos deixa oscilar em meio a tantas pessoas oscilando nesse tempo, que nós tenhamos convicção no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance, que esta graça poderosa, transformadora, venha nos transformar dia após dia. Amém? A ressurreição de Jesus é real. Jesus vai voltar. Ele vive eternamente. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é Deus. Amém? Se prepare e não perca a sua fé nesse tempo de incredulidade. Estamos juntos. Se precisar, eu tô aqui. Ora por mim e eu oro por você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.